Bom, quem acertou no último vídeo já sabe do que eu vou me falar hoje, hein? Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é a Tati e hoje nós vamos falar sobre os ladinhos. A gente vai falar sobre os laterais, direito ou esquerdo. Tanto faz. Então, quem são os laterais? Lembra que eu falei que no último vídeo sobre os zagueiros que tinha uma galera que subia e descia o campo? Então, essa galera são os laterais. Como o nome diz, eles vão pela lateral do campo. E a função deles é realmente proteger esse ladinho, né? Eles também têm a função um pouco mais dinâmica e eles são bem mais desgastados hoje em dia no futebol moderno. Isso porque nós temos laterais defensivos e laterais ofensivos, né? Então, os laterais defensivos, eles normalmente estão nessa função de proteger e ajudar os zagueiros a proteger a linha do gol. Os laterais ofensivos normalmente participam das jogadas de gol do time. Então, a gente tem laterais tanto para trás quanto para frente. E aí nós temos laterais direitos, laterais esquerdos. E aí, normalmente, quem joga em cada posição, direito ou esquerdo, depende muito do seu pé bom, hein? Então, normalmente, quem é bom, assim, na perna, primeiro que já tem uma vantagem no esporte, vocês não têm ideia, gente. Se vocês tiverem um filho, o filho começar a chutar com a perna esquerda, bota numa escolinha de futebol aí que vai ajudar, viu? Então, os laterais, eles estão. Depende bastante aí, né? Da sua posição, mas basicamente os laterais eles têm umas características bastante importantes. Primeiro, mais difícil, vigor físico e resistência. Pensa numa galera que corre. Acompanha qualquer lateral no jogo. Vou falar pra vocês, pega assim a escalação. Se vocês tiverem com dúvida quem é, qualquer jogo, qualquer jogo. Ah, eu vou assistir esse jogo aqui, Tati. Você pode falar quem é o lateral do time? Quem é o lateral da seleção? Falo. Acompanha esse cara. Ele não para de correr o tempo inteiro. É um ser humano que fica num vai e vem. Nossa, dá até pra você acompanhar. Então, assim, acompanha. Vou dar essa dica. Acompanha esse cara correndo o jogo. É surreal. Os laterais eles sobem nessa assim, velocidade que pela madrugada. Como eu falei, eles precisam ter muito vigor físico, porque, né, precisa ficar cobrindo as linhas laterais. Além disso, precisam ser caras de muita velocidade e aceleração. Porque com o jogo de futebol, ele é muito dinâmico. Então, normalmente, por exemplo, a jogada finalizou ali no zagueiro, o zagueiro vai repor a bola e às vezes ou o goleiro dá um chutão pra frente, a bola já passou do meio do campo. E aí o lateral precisa estar lá, porque ele precisa ajudar a compor a jogada. Então, ele precisa correr muito rápido. Então, realmente são caras que não param o tempo inteiro. É muito complicado. É uma função que exige muito do físico do jogador. Então, normalmente, diferente dos goleiros, os laterais, a carreira, assim, costuma ser um pouco mais curta, porque depois você não consegue mais dar gás pra ficar correndo desse jeito. Principalmente para acompanhar os mais novos, né? Os atacantes mais novos aí, normalmente atacantes são bem jovens, então você precisa acompanhar esses caras, é bem complicado. Além disso, os laterais precisam ter uma noção de cobertura e desarme. Então, no momento defensivo, no momento que eles estão recuados, eles precisam, tal qual os zagueiros, ter uma visão de cobertura e ajudar bastante no desarme. Normalmente, as jogadas vêm pelas laterais. Vocês podem reparar nos jogos, as jogadas normalmente vêm pelos lados. E esses zagueiros, esses laterais, zagueiros ou ofensivos ou defensivos, eles precisam aprender a desarmar bem esse jogo. No mesmo risco, os laterais ofensivos, eles precisam aprender a driblar esses cortes. Então, os laterais, não sei porque eu tô confundindo o lateral com o zagueiro, tá? Só um parênteses. Os laterais defensivos, eles precisam ser muito bons de desarme. E os laterais ofensivos precisam ser muito bons em driblar desarme. Então, é uma posição bem fluida. Por isso que eu falei no último vídeo que alguns zagueiros atuam como laterais. Isso porque alguns zagueiros que são mais rápidos, né, que eles são não tão truculentos, eles conseguem, né, trabalhar também como os laterais. São caras que são mais ágeis, dinâmicos, então muitas vezes eles conseguem trabalhar nas duas funções. Tá? Então, antigamente até uma galera chamava os laterais de ala. Aí é pra galera velha, hein? Porque quem conhecia lateral como ala é um senhor. Brincadeira, porque eu também conheço laterais como ala. Então, né? Mas aí hoje em dia a galera chama mais de ala, né? Não é muito usado, tá? Vou ser bem sincero. Principalmente nas transmissões mais dinâmicas. Quem for assistir a Copa aí pela internet não, dificilmente vai ver essa expressão. Mas, quando um time joga com três zagueiros e os laterais eles têm uma liberdade para atacar e quase não tem nenhuma opção, nenhuma obrigação ali na linha de defesa, então a função deles é só para frente.
sem laterais defensivos, nesse esquema, eles podem ser chamados de ala. Como eu falei, é uma terminologia mais antiga. Normalmente, lateral é lateral e ponto. E dificilmente também a transmissão vai falar, ele tá no momento defensivo, ele tá no momento de ataque. Cada lateral tem sim a sua característica, mas quando tá falando lá, lateral, tá? A gente teve alguns laterais aí pela nossa história. Um deles foi de longe o mais icônico, provavelmente você já ouviu falar. Mas a gente vai começar por um cara chamado Nilton Santos. Nilton Santos não é só um nome de estádio aí, ele é um ídolo do Botafogo. Ele foi um lateral aí do Botafogo por muitos anos e dos nossos primeiros títulos, 58 e 62, junto com o Djalma Santos. O Nilton Santos, ele era lateral esquerdo. O Djalma, eu acho que era lateral direito. Deixa aí nos comentários. Eu acho que ele era lateral direito, tá? Mas assim, gente, a memória vai até certo ponto. Então me ajudem, por favor. A gente teve o Júnior, que aí, caraca, os flamenguistas agora vão à loucura, porque ele foi ídolo da geração do Flamengo da década de 80, além de ter sido ídolo da seleção de 82, que infelizmente não levou uma Copa, né? Foi muito triste essa época. A gente teve o maior lateral, né? Não sou eu que tô falando, é a FIFA, porque ele competiu por 3 finais seguidas, 94, 98 e 2002, que era o Cafu. Cafu aí, o nosso capitão do Penta, ele era um lateral. Entendeu? Ele atacava, defendia. Cara, acompanhar o Cafu em campo era uma coisa lindíssima, magnífica. A gente teve um lateral também que, assim, os chutes dele poderiam ser considerados arma branca? Eu acho que sim. Lateral que todo mundo no jogo do FIFA aí jogava como atacante, que eu sei que é o Roberto Carlos. Lateral aí, dono de uma das maiores pernas esquerdas. Os chutes do Roberto Carlos, pra mim, é considerado arma branca, porque era uma potência de chute que pela madrugada. Mas assim, né, como eu falei, ele era da perna esquerda, então as pessoas pernas esquerdas destacam muito, mas além disso, Roberto Carlos, que também participou de 2002, e tinha uma potência de chute, e ele tem até hoje, tá? A galera faz desafio de chute com ele, é surreal. Eu acho que eu ficaria com medo de ficar na frente da bola com ele. A gente tem, assim, eu acho que de longe, um dos melhores laterais. Eu não tive a oportunidade de vê-los, isso porque quando ele jogou, nem meus pais eram nascidos, que era o Carlos Alberto Torres. Ele foi simplesmente capitão da seleção de 70. Ele era lateral direito. E, assim, ele foi responsável por um dos mais emblemáticos da década de 70, da Copa de 70, que foi o 4º gol contra a Itália. Que foi o gol após o passe do Pelé. Imagina você receber um passe do Pelé, gente. A gente vai conversar sobre isso depois. Então, assim, atualmente a gente tem alguns laterais. Então, a gente tem o Marcelo, que atualmente está aposentado, que ele foi um grande lateral, que ele era o segundo melhor de um time que simplesmente tinha o Cristiano Ronaldo. Ele era o capitão do Real Madrid nessa época. Então, imagina, você ser segundo melhor num time que tem o Cristiano Ronaldo, é assim, né? Alguns laterais eu prefiro não falar, porque são laterais que hoje estão envolvidos com justiça. Anyway, mas agora a gente vai conversar quem são os laterais que foram convocados pelo Brasil. Carlo Ancelotti, ele convocou poucos laterais, inclusive, né? Ele convocou aí o Alex Sandro. Eu fiz essa pausa porque tem o Alexandre tudo junto e o Alexandre separado. O Alex Sandro, do Flamengo. O Danilo, do Flamengo também. Como eu falei no vídeo do zagueiro, ele é zagueiro, mas também funciona como lateral. Provavelmente ele vai ter que ser o lateral. Isso porque ainda tem o Douglas Santos do Zenit, que é um clube russo, e o Wesley do Roma, né? E infelizmente o Wesley, como eu comentei no outro vídeo, se machucou no jogo aí contra o Egito. Então provavelmente quem vai assumir a vaga dele vai ser o Danilo do Flamengo, que é zagueiro, mas também funciona muito bem como lateral. E é isso. Gente, agora vocês já conheceram sobre os laterais, alas. Eu adoro muito a expressão ala, porque entrega um pouco a minha idade. Mas eu sou um pouquinho da época de que se chamava lateral de ala. Então, é isso. E agora, eu acho que você... Acho um pouco mais difícil saber de quem que eu vou falar agora. Isso porque é uma posição que é muito volátil. Ela não é muito bem definida. Tá? Então, já vou dando uns spoilers. Não é uma posição muito bem definida. Pode ser considerado meio campo, pode ser considerado lateral e pode ser considerado zagueiro. Mas ele tem um nome. E aí você sabe quem é o próximo? Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima posição.